Salve, salve rapaziada, aqui é o Van Glauco falando, dando continuidade na nossa aula prática de OSPF tipo Point to Point. Bem, como vocês viram na aula prática da rede Broadcast, nós vamos utilizar a mesma topologia, as mesmas três interfaces físicas e a interface loopback de cada roteador. Então, para você ter certeza que não tem nada configurado, eu venho aqui em cada roteador, no R1, R2, R3, e digitei o comando showrun para PSect OSPF. Então vocês podem ver, o R2 só tem o ID do OSPF configurado, no R3 também, e no R1 também. Deixa eu abrir aqui o R1 para mostrar para vocês. O que está configurado no nosso ambiente? Apenas as interfaces físicas deixa eu ir para interface brief. Vocês podem ver aqui, olha, no meu R1 a interface 00, 01 e 02 com as suas devidas descrições. Então, como é que a gente faz para habilitar o protocolo SPF no tipo point-to-point? Primeiro, isso geralmente ocorre no Cisco, no roteador Cisco, roteador Huawei, Juniper, Aruba, Dell, é meio que padrão. Você tem que entrar dentro da interface física, ou seja, da interface 00, 01 ou internet 02. Então, a gente vai fazer o mesmo processo na interface 00, na interface 01, na interface 02 e na interface loopback de cada roteador. É um processo mais trabalhoso, processo mais moroso, porém ele é mais preciso porque você pode ter 10 interfaces, 20 interfaces, 30 interfaces, você não quer exemplo, que a sua rede de impressora daqui do seu prédio seja publicada para que todo mundo possa ver. Não tem essa necessidade. Então vamos lá fazer o processo aí para você verificar a situação. Começar aqui pelo R1, o que a gente vai fazer? Show IP int brief, já verificar as impressoras, as redes que tem impressora. Olha aqui, internet 00. Vamos dar um show run interface internet 00. Você vai ver que total a descrição e o endereço IP físico na interface. O que é que nós fazemos? Config modo de configuração, entra dentro da interface e aqui você digita IP ou SPF, ponto de interrogação. E aqui você vem Network. Aí você tem as opções. IP OSPF Network, você tem as opções Point to Point, Point to Point, tipo Multipoint, No Broadcast e Broadcast. Lembrando que você pode, no mesmo roteador, trabalhar com interfaces Point to Point e também no mesmo roteador trabalhar com interfaces de Broadcast dentro da mesma área ou áreas diferentes. Você pode trabalhar também. E configurar um Point to Point. Terminou? Não. Você vem IP OSPF 1, área 0. Por que um, Glauco? Porque um é o processo dentro do roteador. Lembrando que nós configuramos lá o router ID, o SPF era 0. Section OSPF. Você percebe que o teu router ID OSPF é 1. Então, automaticamente, quando você entrar dentro da interface, você tem que dizer qual o processo OSPF que roda na sua caixa, no seu equipamento. Quando eu falo caixa, no seu switch L3, no seu roteador, no seu firewall, no seu dispositivo de network que está publicando e recebendo as rotas do via OSPF. Então é sempre importante você deixar sempre na interface configurar um 0 da área 0. Quando nós formos olhar aqui, a interface, qual foi a interface? Fica assim. E aí nós vamos na interface Ethernet 0/0 a 0/1. 0/1. Para facilitar o processo, o que é que nós faremos? Copia a configuração de point to point e copia a configuração do SPF. Vamos lá na interface 0/2. Pode perceber que eu já entrei na configuração da interface. Eu vou copiar essas dolinhas de comando e deixar lá embaixo também. Point to point e o SPF era 1. E também, não esquecendo da interface loopback 1. Muito importante lembrar que a interface loopback também precisa ser publicada. Por que, Glauco? Porque, por exemplo, se eu configuro a interface do payback com uma interface de gerência,
Ele é um /32, eu não preciso segmentar com uma VLAN específica, eu coloco a interface loopback também como router ID. Como aqui não está configurado, por padrão ele vai pegar o router ID. E aí, Glauco, como é que eu sei que o SPF já está publicando? Vem aqui no 00, qualquer uma das interfaces que eu configurei, aí nós vamos ver a mensagem de hello sendo publicada naquela interface ali. Deixa eu aparecer aqui as mensagens. Ó, justamente no que eu falei na aula passada, o hello broadcast já está sendo publicado aqui pela interface 192.168.0.10.1. Qual a interface 192.168.10.1? 192.168.10.1 é a interface que faz a comunicação do R1 para o R2. Então eu estou publicando no endereço IP de multicast 224.0.0.5. Então eu estou anunciando, perguntando para alguém se tem alguém do outro lado. Abrindo aqui nas opções, abrindo aqui nas opções nas opções do SPF, você vai ver o Hello Packet. O Source ID 1.1.1.1. Como eu não configurei automaticamente, ele pega a interface loopback da minha caixa. A interface de submáscara da minha interface. O meu ORE-ID, que é a área backbone. A autenticação a gente não colocou nenhuma. E aqui mostra aqui o dead intervalo de 40 segundos, que esse é o padrão do SPF. Claro que eu posso alterar isso aqui para deixar uma convergência mais rápida? Pode. O problema é que na ponta que você ajusta, você também tem que configurar do outro lado. Mesmo os parâmetros de dead intervalo tem que estar configurado do mesmo lado, tanto numa ponta quanto na outra. Se tiver errado, não vai configurar. É aí que você percebe que ele está só mandando um hello packet, hello packet, hello packet, hello packet. Ainda não fechou uma adjacência. Então vamos lá no roteador R2 e configurar a adjacência do SPF. Show IP intbrief. Vamos fechar a adjacência logo com o R1 na interface 0/0. Interface IP OSPF Network Point to Point IP OSPF 2 área 0. Glauco, por que 2? Lembrando que já fechou a adjacência, você pode ver o meu 1.1.1.1. Quem é o 1.1? É o meu interface aqui do outro lado. Eu quero mostrar o Wireshark funcionando. Vamos dar um pause aqui, olha. Aqui, opa, foi demais. Aqui você já mostra o Hello Packet, depois já manda o DBD Description, ou seja, ele já está começando a fechar o vizinhança SPF. Mandou do 10.1 para o 10.2, protocolo SPF no Wireshark. Aí você tem o LS Request, que o LS Request que vai do 2 para o R1 e o LS Update do 1 para o R2. O que é o LS Request? Recapitulando, o R2 pergunta para o R1, cara, o que é que você tem de redes? E o R1 responde para o R2, cara, eu tenho essas redes aqui. Aí você olha bem aqui embaixo, o LS Update, Update Packet, ele vai te mostrar aqui a minha rede, que eu tenho 7210, tudo a questão das minhas áreas do SPF. Bem tranquilo, bem sucinto, ele já fechou a adjacência dentro do SPF. E depois que ele fechou a adjacência com Hello Packet, DBD Description, LS Request, LS Update, ele volta só mandar o hello, mostrando para o SPF, cara, eu tô aqui ativo. Só mandando hello packet, hello packet. O hello packet é um protocolo sempre que vai ser mandado pela interface para fechar a adjacência. Show IP route. Ele já mostra aqui para você chegar no 01, você vai via 110 via o SPF na interface 1, na interface via o 92.168.10.1, que é o IP do gateway do meu R1, e essa rota já está 1 minuto e 45 segundos ativo. Show IP ou SPF Database. Além disso, na foto de topologia ele mostra só o SLA1 e não tem que ter aquele processo de DR, BDR. Show IP ou SPF Neighborhoods, a gente descobre isso aqui. Quando você mostra o vizinho 1.1.1, porque ele está com a interface do payback configurada lá, o full state ele está só como full, ou seja, é só um DR/BDR. Então, no seu ambiente de trabalho, quando você tem uma rede apenas point-to-point,
Isso aqui é maravilhoso, você não vai ter que fazer altas convergências. Agora vamos lá configurar as outras interfaces para te finalizar a aula. A 01, a 02 e a loopback. Interface 01. Tudo sempre dentro da interface. Aí o que que eu venho? Vou logo fazer uma colinha aqui que eu já deixei tudo copiado já. Sempre lembrando que o ID e a área. Aí eu vou pegar aqui interface internet 0/2. Aí pego o ID e a área. Interface loopback 2. De a área. Fechou. Vamos aqui no R1 e terminar a configuração lá. Do show IP int brief. Não, 02 e 01. 02. Interface. Entrada da interface. To point. Lembrando que o ID da caixa e a área é 0. Interface. Interface do payback 1. Show. Interface do payback no SPF. Interface internet no SPF. Interface 0/1 no SPF. Interface 0/2 no SPF. Já configuramos o R1. Já configuramos o R2. Falta só o R3 agora para a gente. Show IP int brief. Beleza. Aí vem aqui show run interface 0/0, 0/1, 0/2. Interface, modo de configuração, interface 0/0. Como aqui é o R3, o meu IP, o ID do meu SPF é 3. E vou publicar tipo point to point. Lembrando que as duas interfaces para se comunicarem point to point, elas têm que estar dizendo que é o formato. Vocês podem perceber que eu vou dar um exemplo aqui, olha. Na interface, isso aqui é de 0/1. Interface 0/1. Se eu apenas entrar dentro dela e dizer que a IP ou SPF 3, área 0, ela não fecha adjacência. Você tem que dizer que o tipo do SPF é point to point. Depois que você falar que nos dois roteadores aqui, nas duas áreas vão trabalhar em point to point, aí sim ele fecha adjacência. Digito e vou fechar adjacência. Mensagem aqui dizendo, olha, o SPF processo com 1.1 na interface 0/1 fechou adjacência. Interface down fechou adjacência aqui load full. E vamos lá na interface 0/2. IP OSPF 3 área 0. IP OSPF point point. E logo porque essa última não fechou adjacência, já vou explicar. Vamos lá. Essa última aqui, que é a 0/2, que nós configuramos por último, aqui, ó. O que é essa interface A? Ela é o gateway interface 0/2. 0/2, cadê? Cadê aqui? Opa. Ethernet 0/2. Ó, a interface Ethernet 0/2 ela é o GET da rede LAN. Ou seja, toda vez que o meu VPC sair daqui, ele está apontado pulando minha rede que é essa aqui. E essa rede LAN, para se comunicar com as outras que estão fora do roteador R3, ela tem que estar dentro do SPF. Então, por isso que eu publico a rede LAN. Ela não fecha adjacência com ninguém, porque ela está diretamente conectada no meu roteador. O meu roteador entende que todas essas interfaces estão configuradas para sair com outro roteador, estão fechando o SPF, todos na mesma área, automaticamente você vai ter a tabela de convergência. E aí, quando você olha aqui no R3 agora, a tabela de roteamento,
Show IP Route. Você olha aqui que todo mundo começa com O, você consegue alcançá-los via o SPF. Então, o interface Road do R1, a interface com a galera que você consegue alcançar via o SPF, via o SPF, via o SPF. Quando eu te falar Show IP, o SPF, Show IP, o SPF Database, o SPF Database, ele vai te mostrar que você tem adjacência com o R1 e com o R2. Show IP, o SPF Neighborhoods. Aí eu tenho o meu R3, ele tem adjacência tanto com o R1 quanto com o R2, que é o Neighbor ID. É aqui você mostra o tempo, ele tem 39 segundos com o R1 e 35 segundos com o R2. Fazendo um teste aqui do R2, vamos tentar pingar lá pro meu VPC do R1, que é o 92, o 68, 110. Tá respondendo o ping, ou seja, no meu roteador R2 eu consigo alcançar um equipamento daqui de R2, eu consigo sair daqui e alcançar o computador que está lá na rede LAN de R1. Sai do R2, passa pelo meu roteamento verifica a rede 100, 912.168.100, a rede 912.168.100 está publicado pelo gateway. Como o meu computador tem alcance do gateway, automaticamente o ping chega lá. Tranquilo, rapaziada? Então, lembrando que o SPF point-to-point é extremamente importante para você utilizar numa rede que não tem tanta modificação, ou seja, você vai ter 2 switches de distribuição, 3 switches de distribuição, um gateway de faro de saída. Então, isso para ambientes que não tem tanta mudança, é tranquilo. Agora, você já trabalha numa operadora e aí já é um mundo pouco cenário. Tranquilo, rapaziada? Fique com Deus, tamo junto e até a próxima. Valeu!